Conversando um pouquinho sobre sociologia, nós começamos primeiro pela introdução. Então, sociologia é uma ciência que surge no século XIX com a Revolução Industrial para poder tentar entender todos os problemas que a sociedade passa a viver. A Revolução Francesa já havia mexido com alguns critérios da sociedade, principalmente falando de iluminismo, de igualdade para todos, discutindo propostas que Rousseau havia discutido de igualdade, falando de uma sociedade que precisava valorizar as regras para a melhoria de todos. Já tínhamos visto Robespierre durante a Revolução Francesa, Saint-Just, Saint-Simon falando de socialismo utópico, falando que a sociedade poderia entrar num acordo em que patrões e empregados pudessem viver juntos, onde o patrão, melhorando a vida do empregado, consequentemente, esse trabalhador aí seria um consumidor e ele melhoraria a vida também do patrão, que é conhecido como socialismo utópico. Mas, infelizmente, o patrão entendeu que a curto prazo isso representava prejuízo. Ele não vai pagar mais para o empregado, porque em um primeiro momento ele está perdendo dinheiro. Ele não conseguiu enxergar que a médio e longo prazo esse trabalhador se tornaria um consumidor, que é a teoria que se discute hoje. Hoje eles estão falando muito nesse sócio-capitalismo, que na realidade é algo que Saint-Simon já discutiu há muito tempo, que seria um socialismo utópico, uma sociedade igualitária, mas que tem uma pegada de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, mas foi ignorado. Quem começou de verdade a considerar a sociologia como ciência, e que por enquanto é considerado o pai da sociologia, foi Auguste Comte, depois da Revolução Industrial, que ele viu a máquina substituindo o homem, que ele viu a prostituição, o alcoolismo, aquelas cidades que se formavam, cheio de doenças, que não tem moradia, que não tem nenhuma lei, que não tem nada. Esse trabalhador que muitas vezes sai do campo, faz o êxodo, vem para a cidade, atrás de um emprego, que não tem regra, que não tem emprego para todo mundo, que não tem aonde morar. Então essa grande quantidade de desequilíbrio social que o capitalismo exagerado, selvagem trouxe, aquela burguesia que é dona do meio de produção, que só queria saber de ganhar dinheiro, explorar o trabalhador, isso tudo foi trazendo uma grande quantidade de problemas. E aí Augusto Comte foi lá e desenvolveu uma teoria, analisou a sociedade e chegou a uma seguinte conclusão: que a sociedade havia passado por 3 estágios. O primeiro é o teológico, onde todas as explicações vinham pela religião. Que depois, isso funcionou legal muito até a Idade Média, que depois a sociedade teria passado por um momento metafísico, de começo de comércio, desenvolvimento burguês, de organização, mas que ainda faltava algo para que essa sociedade realmente se tornasse lúcida, voltada para todos, preocupada com a sociedade de maneira geral. Que é quando essa sociedade tinha que atingir o ponto do científico positivismo. Então, para ele, a sociedade agora, a partir da Revolução Industrial e todo esse choque de realidade, entrava na fase do científico. Tudo deve ser comprovado. E a sociedade, ela deve, a partir de agora, analisar todos os seus problemas para poder encontrar uma solução para isso. Então, o positivismo analisa a sociedade, analisa todas as etapas que essa sociedade passou, e ele vai entendendo que essa sociedade, para se organizar, precisaria de regras. Só que o nosso Comte, diferente do Durkheim, ele não consegue estabelecer como funcionaria de fato esse positivismo. Ele sabe que o positivismo valoriza o científico, valoriza a ciência, valoriza tudo aquilo que é comprovado, para criar um estudo muito funcional da sociedade, mas ele não diz como. O seu sucessor, que é o nosso aqui, Emile Durkheim, esse já vai pegar na segunda metade do século XIX e começo do século XX, todo o estudo dele é baseado no fato social, que é a maneira de agir, né, que a sociedade tem. Só que para você entender um fato social, ele divide, ele cria 3 critérios. Então, para você entender um fato social, ele tem que ser geral, ou seja, ocorrer na maioria das sociedades. Então, ele vai fazer um estudo antropológico,
vamos ver, vamos pesquisar. Isso aqui se repete? Isso aqui acontece em vários momentos, por vários indivíduos? Então, na sociedade onde ocorre, a hora que ele descobre que aquilo é um comportamento, na verdade a gente chama assim, passa a fazer parte da cultura daquele povo, é um comportamento daquele povo. Ele é, na maioria, porque todos, não dá para generalizar, mas será um comportamento geral. Exterior, ou seja, não tem a ver com a vontade do indivíduo. Ele é exterior porque, na verdade, esse exterior significa que a vontade do indivíduo não é levada a sério. A sociedade acaba impondo. Então, quando você nasceu, várias regras já estavam pré-estabelecidas. Não tem como você mudar isso. E ele fala que para uma sociedade funcionar, o ideal é que ela seja assim mesmo. Que você tenha regras que já eram lá do seu avô, do seu bisavô, e que vão servir para o seu bisneto e assim por diante. Porque a sociedade, então o que eles vão defender? Uma sociedade organizada, uma sociedade em que tem regras sociais, essa sociedade funciona melhor. Então eu vou estudar esse fato, vou entender que ele tem que ser geral, exterior, ou seja, eu estudo os fatos que interferem na vida dos indivíduos, não da vontade de cada um, e de uma certa forma ele vai levar a essa coercitividade, ou seja, ele vai conduzir essa sociedade para seguir padrões, independente de você gostar ou não. Porque ele fala que agradar a todos, impossível. É a sociedade do caos. Não dá para você agradar todo mundo. Então, qual é a melhor maneira de você fazer? Você estabelece um padrão, as pessoas se adequam àquele padrão e você tem muito menos problemas. Então, para ele, frase famosa dele: a sociedade faz o indivíduo. Então, a vontade do indivíduo não tem nada a ver. Então, por isso que ele vai colocar, né, que na realidade, ó, funciona, ela é exterior, ela funciona independente do uso que eu faço deles, independente de você gostar ou não. Se você gosta daquelas relações de comércio, das leis, de tudo aquilo que foi estabelecido, não quero fazer vestibular, não concordo com isso, não acho que é certo, a sua vontade não tem a menor importância, porque existe na maioria das sociedades e isso acaba levando à coerção, que é diferente da coesão. Coesão é quando todos caminham na mesma direção. Aqui no fato nós vamos levar a coerção, ou seja, você força um comportamento do indivíduo. Então você vai criar aqui idioma, moeda, modo de vestir, a organização das profissões, quantos anos você entra na escola, se você tem que tirar título de eleitor, se você não tem. Então tudo isso é uma coerção. A coerção, ela não vai penalizar você. Ela não vai buscar você na sua casa para você ser castigado. Não votei, ninguém vai bater na sua casa para exigir isso. Mas você vai ser punido de alguma forma quando você precisar de uma documentação, de um concurso, de alguma coisa. Então é uma coerção, você não tem escolha. Se você não fizer, de uma certa forma, você vai sofrer sanções. Você vai sofrer limitações, penalidades, que podem ser legais, né, normal, quando é feita uma lei. Então você estabelece para cada sociedade uma constituição, um conjunto de leis, e se você estiver fora dessa regra, então já tem lá, para cada, né, infração que você faz, tem uma punição. Então aí você está fazendo uma sanção legal. E tem aquela que é da sociedade, aquele indivíduo que não se adapta à sociedade, e aí ele sofre uma sanção. A sanção, eles dizem que pode ter um lado positivo, e infelizmente a gente conhece mais o lado negativo, que a sanção é aquilo que você não aceita um ex-presidiário, você não aceita um que tem opção sexual diferente, uma cor de pele diferente. Então, normalmente, a sociedade, o que é uma sanção espontânea? É quando a sociedade acaba punindo, penalizando, colocando de lado aquele indivíduo. Só que muitas vezes a sociedade usa isso em forma de preconceito, de racismo, de problemas. Porque, de verdade, a sanção espontânea, ela pode servir para organizar a sociedade. Por exemplo, nos gregos, quando você não estudava, quando você não sabia, quando você não se interessava em aprender, a sociedade automaticamente te ignorava. Então ela forçava o indivíduo a prosperar. Você queria melhorar, porque se você não melhorasse, a sociedade ignorava você. Você não tinha respeito naquela sociedade. Então isso não era uma coisa negativa. Só que normalmente o que a sanção espontânea faz? Leva você para o preconceito. Então esse é um problema que a sanção espontânea pode trazer. E aí, geral, como nós já falamos, porque ele é um fato coletivo
que atinge a maioria das pessoas.